Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um episódio da segunda temporada do Acredicast. Para você que ainda não é inscrito no canal do Acreditando Brasil, entra lá, Acreditando Brasil, no YouTube, marca o sininho, segue o Acreditando e acompanha toda a primeira temporada que tá bem incrível do Acredicast. Na segunda temporada só iniciamos com mulheres incríveis, né, Natália? Ah, que bom que você decidiu mas também... falar, porque é pra falar mesmo, Não, né? E ainda mais que é o mês das mulheres, Exatamente. Só com convidadas mulheres top. Assim, das mais incríveis, admiráveis, que a gente é fã e a gente rasga a cena mesmo. É tudo corujo. E a convidada de hoje, ela é muito especial, né? É, de acordo com ela não é a número 1, ela é a número 0. É 001. Respeite a minha colocação. Respeita a minha história, Respeite minha história e minha colocação aqui no Acreditando. Ainda mais que ela descobriu que ela foi o primeiro estudo de caso do Acreditando. A Adriana foi o primeiro tudo, né? O primeiro tudo, né? Quando a Adriana veio aqui, era tudo mato. A gente foi abrindo esse mato. A nossa cobaia, né, Natália? Que era louca, né? Louca. A gente pensa hoje, a gente fala louca. Então a gente veio aqui hoje entender... O porquê? Qual o nível dessa loucura? É alto. Qual o nível dessa loucura? Só foi Acreditando, fez só aumentar. O nível da loucura. Odri, mas se apresenta pro pessoal de casa. Você é a número 0, número 001. A gente fala o porquê, mas se apresenta pro pessoal. Então, eu sou a primeira, né, que cheguei aqui. E cheguei pelo falecido Orkut. Falecido Orkut. Foi do Orkut. É verdade, a gente usava o Orkut como tinha uma página, né? Tinha um falecido Orkut que tinha uma comunidade de lesão medular. E, de repente, começou um buchicho nessa comunidade. Chega ao Brasil, um novo método. Está chegando ao Brasil. Estão trazendo um método. Aí eu... Era um monte de perfil falso, viu? Era toda a gente. Era toda a gente. Vocês se autocomentando, né? E eu vinha, porque eu tive a lesão em 2006, por conta de uma meningite viral, um caso bem louco. E, assim, meu primeiro ano foi de aquela coisa de loucura. Eu fazia 4 fisioterapias por dia, eu fazia 2 de home care, fazia mais um do pessoal dos fisios do Oswaldo Cruz, que foi o hospital que eu fiquei, que eu gostava muito. Comecei na DMR, não era nem no Simão Toro. Então era assim... Nossa, essas coisas revelam a nossa idade, Dri. Então... Mas ele tá com 30 anos, esse daí a gente tá falando. É verdade, são coisas 18, de... exatamente, foi 13 anos. 13, desculpa. DMR era ainda na Vila Mariana, né? Então, assim, foi aquele ano... E eu fiquei doente quando eu passei no concurso. Eu viajei para Brasília para tomar posse. E lá eu comecei a passar mal. Então, eu fiquei... Posse. Gente fina é outro nível, né? Eu viajei para tomar posse. Para a Defensoria Pública Federal. É chique demais. Eu trabalhava no tribunal, no TRF, né? Com o juiz, com o desembargador. Eu era analista, né? Tipo assessora, assim. E aí eu passei nesse concurso. E aí eu viajei para Brasília, meio ruinzinha. Daí foi o Cris, meu marido, hoje marido, na época namorado. E fui para lá. E assim, foi em outubro, foi o mês que aconteceu tudo. Porque foi o mês que eu comprei meu apartamento com o Cris, ele me pediu em casamento, eu fui tomar posse no concurso e eu fiquei doente. Que ano que foi isso? Caramba. 2006. Caramba, aconteceu tudo em 2006. Tudo em outubro. Outubro de 2006. Foi em outubro, foi tudo ao mesmo tempo agora. Que mudou tudo, não é mesmo? Várias coisas boas, né? E Sim. de repente algo que virou sua vida de ponta cabeça. Exatamente. Né? Então eu fui para Brasília para tomar posse. Mas você tava bem ou não? Você tava meio Quando sentindo alguma coisa assim? Uns dias antes eu comecei a ter dor de cabeça. Dor de cabeça forte. Um dia antes eu vomitei muito, não sei o que. Fui até o pronto-socorro. Daí veio minha raiva em começo, né? Fui até Oswaldo Cruz. Passei no pronto-socorro. É uma virose, viaja tranquila, volta. Qualquer coisa volta aqui. Daí eu viajei. Passei mal lá passei bem mal. Daí meu pai falou, volta para São Paulo. Eu ia fazer um curso de formação lá. Ainda bem que eu tomei posse, não ia ter dinheiro para bancar nada depois. Mas, enfim. Eu tomei posse, voltei. Daí eu fui pro Oswaldo Cruz de novo. Daí internei, daí foi ladeira abaixo. No daí... mesmo dia que você chegou de Brasília, você já foi direto pro hospital. E olha que coisa, era para eu estar fazendo um cruzeiro com a minha mãe e com a minha irmã. Só que coincidiu com a minha posse. Então eu vendi o meu cruzeiro para uma prima. Ainda bem que você não foi pro cruzeiro. Eu ia morrer. O que você ia fazer dentro de um cruzeiro? Eu ia morrer. Imagina que doideira ia ser. Loucura. Eu ia morrer. Minha mãe estava nesse cruzeiro e ia até Porto Seguro. Daí tava voltando. Daí ela desceu no Rio. E, coitada. Ela fala que ela gastou, acho que foi mais de R$2.000 de telefone, porque é internacional.
ligação de cruzeiro. Nossa, no cruzeiro ainda que é tudo Nossa, absurdamente pra saber o que caro. tava Né? acontecendo Pra saber o que estava acontecendo comigo. Daí no cruzeiro não tinha como fazer. Daí quando passou no Rio, ela desceu, pegou um ponte aérea e voltou. Minha irmã chegou até Santos. Mas você chegou lá e começou a passar mal, aí você Passa perdeu mal. um movimento, alguma coisa? Uma curiosidade minha que eu acho que Não, muita gente... porque então, sim, eu não conheço ninguém que tenha tido uma, por uma meningite. por uma doença, né, Sim. infecciosa. Algumas, mas assim, não Sim. até pra... É legal Comecei a ter muita dor de cabeça. Começou muita dor de cabeça. E assim, eu não fui perdendo os movimentos de cara. Não. Não. Você teve aquela rigidez na nuca, que dizem que é clássico? Porque tem muito Então, na infância, né? Muito na infância. E eu tive O mais comum é na infância. Eu tive né? meningite viral. Nem foi a bacteriana. Nem foi né? bacteriana. Mais Que complicado, é que a né? bacteriana tem vacina, né? Foi meningite viral que é muito amena. Então foi uma loucura, assim, o quadro. É super raro, né? Super raro. Aí você ficou internado e foi aí que foi diagnosticado? Daí que foi diagnosticado. Daí eu fiz líquor. E assim, meu líquor é louco, porque não identifica qual foi o vírus. Foi líquor meu para os Estados Unidos, para tudo quanto é canto, para ver se... Então, foi aquela coisa de tomar corticoide, tomar tudo, porque não sabia o que era, não identificaram o vírus. O que chegou mais perto era o da catapora. Nossa, não tem nada a ver, né? Nossa, que com loucura. Diagnóstico. Com o diagnóstico. Com a condição. Então, foi aquela coisa de... Daí eu tive 45 dias de coma natural, como induzido. É mesmo? Nossa, Sabia essa história disso não. nem eu lembrava. Coma natural, como induzido, 45 dias. Caramba, E você não lembra de lembrava alguma coisa disso. no coma? Nada, aquela coisa Nada. Que todo mundo que fica em coma gosta de perguntar, porque Exatamente, hora, eu nada. não lembro. Todo mundo que Mas fica em coma é, já ficaram mais gente, né, Rafa? Já aconteceu as pessoas com a têm umas gente. visões. Elas lembram de algumas lembram, coisas, lembranças, escuta. né? Mas Você não olha viu que, nada? olha, mas teve uma coisa Ninguém bonitinha. te puxou, não? Você não viu nada fora? Então, mas teve uma coisa legal, bonitinha. Eu tomando muito corticoide, eu tinha ficado noiva no começo do mês. Uhum. Então, só que daí, meu dedo inchado, pegou minha aliança, né? Minha mãe falou, tira a aliança, que eu precisava fazer ressonância o tempo todo. E deu pro Cris, né? Falou, ó, Cris, né? Tom, sei lá o que você faz com isso. Todo mundo louco, né? Daí, um dia ele passou pra me visitar, daí ele pegou e pôs na pontinha do meu dedo. Ele falou que eu abri um sorriso. Olha só. Fofo, Romântica fofo. tem como, né? Tem O amor é como, lindo. o amor é lindo, né? Mas, legal. poxa, né? Vocês tinham acabado de ficar noiva, noiva. que foi um momento muito emocionante da sua Muito. vida, né? E quando você começou a entender o que tinha acontecido com você? Então, eu saí do hospital, daí tudo bem, foi 45 dias de coma, daí isso foi no começo de outubro. Eu passei Natal no hospital, que eu lembro, que foi, né, tentar enfeitar tudo, e tive alta entre Natal e Ano Novo. Quando você voltou do coma, você já tinha alterações de movimento? Total. Eu sei que falam que uma vez a esposa do meu pai fala, Adri, você falou que queria ir no banheiro, não sei o que foi com você bobeou, assim. E a minha lesão, ela é toda de vírus, ela é toda cheia de pontinhos, né? Segmentada. Não teve uma secção. Trauma, né? Então ela é toda... Daí ela falou que foi comigo no banheiro, eu dei uma bobeada. Daí eu saí do hospital, assim, com... passageiro, você ficou doente, então você vai de cadeira. Uma coisa que seria passageira. Aí teve problema de plano de saúde, porque aquela coisa, gente, não atrase com o seguro do carro, que nesse dia vai ser roubado o carro. É sempre assim. Plano de saúde é a mesma coisa. Não Plano de atrasa, saúde é porque é assim. quando você vai precisar. Eu estava saindo de um trabalho, entrando em outro. E eu tinha o convênio do antigo e ia ter o do novo. Só que eu ia ter essa semana de treinamento em Brasília, lembra? E nessa semana eu ia assinar tudo. Não deu tempo. Então eu fiquei doente na única semana que eu estaria na vida sem plano de saúde. Meu Deus. Por sorte, meu pai, que é médico, tinha um plano de saúde da gente de infância de médico, que só cobre hospital. Caramba, que doideira isso, né? Então, gente, nunca trazem nada, porque nesse dia vai acontecer alguma coisa. Então, por sorte, tinha esse plano de saúde do meu pai, que pegou, que deu para cobrir o hospital. Porque, dia de UTI, R$30 mil um dia de UTI de Oswaldo Cruz. Nossa, é insano. E ainda assim, vendeu meu carro para cobrir, enfim, mas
Daí tudo bem, daí teve um processo... E você vai, né? Tipo assim, tem que lógico, ficar na UTI, precisa, você vai fazer o quê? Depois vem a conta. Exatamente, vai, a gente Assim, vê. Ela tava em coma, ela nem sabia que ela tinha dívida. Exatamente. Você podia usar isso como justificativa, não tava sabendo de nada. Não assinei nada, só tava em Tô coma. sabendo de nada. Só tava em coma, de boa, dormindo. De boa. Daí eu saí do hospital meio com aquilo. É passageiro, né? Passageiro. Normal, que todo mundo passa por um período assim, né, de achar que... eu tô de boa. Boa, E exatamente. até pelas orientações que você recebeu. Não, você não recebe. Você não recebe orientação. Não, mas você tá doente e você vai pra casa. Sim. Porque algumas pessoas relataram aqui pra gente assim, olha, você teve uma lesão na medula e você não vai mais se mexer. Eu nem tive isso. É uma falta de sensibilidade impressionante, Exatamente. né? Essa quebra, assim, sem uma orientação, sem um acompanhamento, sem nada. E você nem isso, tipo, você não teve... Não teve isso. Você não vai dar. Nada, vai Nada, vai pra casa. Tá bem? Tá bem, tá alta, vai pra E casa. você não foi na cadeira? Ou você foi na cadeira de Fui na roda cadeira já. Mas você já não tinha os movimentos? Já não tinha os movimentos. Tá. E você não tinha ideia que tava Não acontecendo tinha também. ideia. Eu falei, acho que eu tava tendo alta, achei que eu tava fraca. Sabe que você... tô fraca, no muito dia no hospital, né? Tô fraca. Tá. Pra casa. Daí chegou em casa, já tinha liminar, daí começou aquele... Cheguei em casa e cama hospitalar. Falei, por que vou trocar minha cama? Né? Enfim, daí chegou a cama hospitalar, não sei o quê, cadeira de roda e tal. Cadeira de banho, né? Daí você começa... Mas pra mim era muito temporário, né? E a família inteira, por outro lado, devia estar tão feliz que você estava em casa? Sim, eu tive, assim, uma coisa que eu falo que foi uma coisa muito boa, é que eu tive sabe, eu fui cercada de muita coisa boa, no começo, assim, de família, de companheiro e de amigo. Isso faz uma diferença imensa, né? Faz muita diferença, eu vejo Uma rede de apoio. uma rede de apoio, que eu vejo que quando as pessoas não têm, porque infelizmente, o que você mais vê nessas horas, né, eu passei pelo Lúcio Motor e tive contato com muita gente aqui também, mas é que aos poucos as coisas vão, né, os amigos vão no começo, vai todo mundo visita, depois vai diminuindo. Que, querendo ou não, é ordem natural das É ordem coisas natural. também, né? A gente às vezes tem vários amigos, mas os amigos mesmo são poucos e eles estão ali Exatamente. E tá ótimo. Tá né? ótimo. Então, eu tive uma rede de apoio muito grande, assim, de ver que as pessoas estavam lá perto, e família. Então, eu acho que em nenhum momento eu tive aquilo de... As pessoas estavam fazendo tanto por mim que eu não me sentia no direito de... Não posso eu fraquejar. Eu senti muito isso também, É. sabia? É muito mais por causa das pessoas do que por causa de mim. Por causa de mim. Mas eu dou um jeito, mas assim... Exatamente. Esse apoio faz uma diferença muito Eu falei, eu boa, não assim, posso... Você tem o suporte ali, se você precisar, você vai pra lá. Eu falei, tem muita gente aqui Comigo, né, e... Não dá pra decepcionar. Não dá pra sabe? decepcionar, não dá pra eu fraquejar. Se eles estão fortes, né? E seu pai e tua irmã são da área da saúde? São da área da saúde, então. E é engraçado como esse conflito de geração, né? Assim, meu pai chegava no... Meu pai é cardiologista e minha irmã é ginecologista. Ou seja, nenhum dos dois entendia nada, não sabia de nada que estava acontecendo. Não entendia, não é a área deles, né? Mas meu pai chegava, pegava meu prontuário e lia, sabe? Queria saber e tal. Minha irmã chegava, a médica falava, André, hoje a gente teve que entrar com um corticoide. Ela, não quero saber de nada, eu quero minha irmã viva. Sai do médico, né? Então, Sai do médico. Eu sou irmã agora, eu não sou Exatamente, médica. eu sou irmã, não sou médica. E uma vez que ela chegou, tadinha, aquelas histórias, né? História engraçada, traz história trágica também. Ela chegou pra me visitar e tava o plantonista, né? Tal, falou, daí ela falou, paciente do leito, tal. Acabou de ter uma morte encefálica, não sei o quê. Ela caiu, né? Imagina, gente. Confundiu. Nossa, Eu sei que eu tava no quarto. É muito engraçado, porque eu tava no quarto. ressuscitou. Não, eu tava no quarto. Todo dia que esse médico ia passar visita e minha irmã tava no quarto, ele falava, oi, doutor André, desculpa, tá? Eu falava, André, o que esse médico te pede tanto desculpa? Ela, um dia eu te conto. Daí quando eu tava em casa uma vez, ela, Adri, você lembra aquele médico? E que um dia eu passei pra te visitar, ele acabou de ter uma morte cerebral. Falei, Não, e como se fosse assim, não, tem uma morte exatamente. cerebral ali. O paciente do leito acabou de ter uma morte cerebral. Eu falei, Imagina, que desespero, Nossa, coitada, tadinha. meu Deus do céu. Quando ela te viu depois, ela falou, nossa. Daí ela fez, felicidade, né? tudo que dessa época ela fez uma tatuagem na perna com meu nome. Primeira tatuagem, eu já tenho umas 500, né? Mas a primeira tatuagem dela foi meu nome. Foi que- Aí, só um adendo. Isso que é irmã, hein? Não espero nada menos do meu irmão a partir de agora. A minha irmã está viva, fez?
Mas foi Dri, daí foi e quando perrengue. você começou a ter a consciência do que tinha acontecido, assim, te falaram, você foi atrás, foi em Não, algum foi lugar assim? Então, foi eu em casa, até comecei a fazer aquele fisioterapia em casa. Aí saiu, daí daí a médica, quando eu saí, ó, a orientação foi procurar um centro de reabilitação. Não insistiu acreditando ainda. Isso era em 2006. 6. Comecei de 2007, né? Foi em outubro de 2007 isso. Acabou o final de ano e tal. Aí 2007, procuro um centro de reabilitação. Vou na CD, faço inscrição na CD. E aí foi o choque, porque a CD você passa aquele centro, você passa por Aquela equipe multidisciplinar. equipe multidisciplinar. Fisioterapeuta, final médico, né? O fisiatra. Aí tá, então, daí falou, daí minha mãe perguntou, tá, ela vai passar por tudo isso e quando que ela volta a andar? Pergunta clássica, né? Clássica. Todo mundo tem alguma coisa analisando. Daí ele fala, não, ela não vai voltar a andar. Ela vai só aprender a viver na cadeira de roda. Eu falei, eu não quero ser feliz na cadeira de roda, eu quero deixar a cadeira de roda. Não sei. Daí Foi o dia que você Aí foi o bateu. dia. Aí bateu. Você ficou muito tempo nesse lugar? Não. Por coincidência, na época, saiu pra mim num Simão Toro. E aí eu falo, foi outra pegada, assim. A abordagem foi diferente. Foi diferente. Não, passei com a doutora Inamara, que na época era da comissão de ética do HC, meu pai também era. Eu passei com ela e teve outra abordagem, assim, ela... Olha, eu não sei quando nem como você vai voltar a andar, mas a gente vai fazer tudo para isso acontecer. Entendeu? Eu acho que é falar talvez a mesma coisa de maneiras diferentes. Sim. Mostrar as possibilidades, né? Exatamente, Não ela se falou. prender só à condição. Exatamente. Não. Ela falou, a gente vai, não sei quando nem como, mas a gente vai fazer de tudo para isso acontecer, Adriana. Então, assim, o choque foi lá, na CD, quando o médico falou, não, ela não vai voltar a andar, a gente só, não é só, mas a gente vai treinar ela para ter uma vida independente. Que também é importante. Que também é importante. Sim, Depois eu fui. necessário. Mas a pancada Mas mesmo, num primeiro né? momento não é isso que você quer. Não é. Não é. Você não quer saber se você vai conseguir se trocar na cadeira de roda. Não é nada disso. Não é isso. Você não quer aprender a tomar banho na cadeira de roda, você não quer aprender você quer deixar aquela cadeira. Você percebe que também você tem que ir atrás um pouco de independência, né? Sim. Porque é isso, que talvez você fique na cadeira. Mas não sabe quanto exatamente, tempo, mas Mas depois. é aos poucos que isso É aos vai poucos, acontecendo, aos né? poucos. No É um primeiro processo momento, começo. não é no primeiro momento, você não quer saber se vai ficar independente. Você não quer ficar independente, você quer deixar aquela cadeira. E que loucura, né? Ainda mais num caso como o seu, porque quando é, sei lá, um trauma na coluna, como foi o caso do Fê, né? Que assim, no hospital já falaram, olha, teve uma lesão na medula, o que é uma Não, lesão eu saí na sem medula. saber. Você teve uma meningite, tipo, e saiu achando que tava com a perna fraca Fraca, porque porque ficou em coma, uma- ficou internada. é. É muito distante do que é uma lesão medular. Não né? tinha, não saí com a palavra lesão medular. Daí, quando eu fui pro motor, ele começou a ver, você teve uma lesão, não sei o quê. E aí começa o tratamento. Estava bem mentalmente, assim, ou você estava nesse momento Até de agora- revolta ainda? Não, quando começou, já estava um pouco mais... E afastada do trabalho, eu estava de licença, né? Daí deu um ano, aí o Cris, né, falou, Dri, não tá na hora da gente retomar a vida no momento que ela parou? Você ia começar um trabalho, a gente ia casar, né, ter nosso apartamento. Então, nisso o Cris saiu, o Cris era de Santos, ele veio para São Paulo, morar em São Paulo para ficar mais perto. Ele já trabalhava em São Paulo, né, onde eu trabalhava com ele, antes da defensoria. Daí ele falou, por que você, né, não vê de começar a trabalhar? E daí coincidiu da defensoria mudar de local, um lugar que tinha acessibilidade. Daí ele falou, agora a defensoria está num lugar que dá para trabalhar. O apartamento a gente precisa mudar, é um apartamento antigo, então era grande, os cômodos, adaptação no banheiro, né? Daí eu falei, então acho que está na hora. Quanto tempo isso? Um ano. Depois? Um ano depois. Foi um ano que eu precisei para... E eu acho que esse ano foi importante, eu Com precisava certeza. saber, Entender, né? entender o que estava acontecendo. Processar, entender Entender todo, né, todo o que estava acontecendo. E para quem não conhece esse contexto, a primeira coisa que pensa, nunca fez parte isso da sua vida antes, você não tinha nenhum conhecido,
é a cadeira, mas vai muito além da cadeira, né? Muito além da cadeira. Então, é um ano para você digerir uma série de coisas, aprender um monte de coisas sobre o seu corpo, num novo formato. Para você se restabelecer, né? Exatamente. É o começo só também, né? É o começo. É um processo para sempre, eu pra acho, sempre. De melhoria, de entender Exatamente. o corpo. O corpo muda também depois com o tempo, né? É muito louco tudo. Não, e você vê... E começa a ver as coisas que você pode fazer. Eu lembro que nisso minha irmã foi fundamental, assim, porque ela estava na época de residência. Não, vai acabar de faculdade, porque estava de residência. E ela foi muito assim... Tipo, no começo eu comia na cama, como se fosse hospital. Minha irmã Adriana, você vai pra mesa. Eu falei, não quero. Eu tinha medo do... Medo. Tenho até hoje, né? Você sabe. Mas assim, o batente. Eu odiava tomar banho, porque o batente da banheiro... Eu falei, Adriana, você vai levantar dessa cama que você vai comer na mesa com a tua família. A rede de suporte, o quanto é importante. Não, ela foi fundamental. Reforçando mais uma vez isso também. É fundamental. É fundamental. Tirar dessa zona de conforto. Que não é um conforto, exatamente. Você vai pra mesa. Ali, né? Ela falou, Adriana, que você tá... Ela chegava do plantão, sei lá, 3 horas da tarde, da residência. Que você tá de camisola? Desde quando uma pessoa tá de camisola às 3 horas da tarde? Isso é... Você tem que estar com roupa. Vamos se vestir agora, vai. Ela abriu o guarda-roupa, o que você quer vestir? Eu falei, não quero vestir nada, André. Ela falou, você vai vestir. Se você não escolher, eu vou escolher eu. E eu sou perua, eu vou te pôr uma roupa que você não vai gostar. Então, se fosse você, eu escolhia. Ela falou, pega esse short, essa camiseta. Ela, tá, vai só pegar esse porque você vai ficar em casa. Porque a gente vai sair depois e vai se trocar por uma roupa bonita. Então, assim, isso foi essencial, porque eu queria ficar na cama, não queria sair. Pra mim era banho de leite, eu tomava banho de leito, eu comia na cama, não saía, porque a cadeira me assustava, e eu dava medo de tudo. Daí ela, Dri, vamos no shopping. Eu falei, você tá louca? Fazer o quê no shopping? Ela falou, compras. A gente vai no shopping, você compras. O que se faz no shopping? O que mulher faz no shopping? Compra. Você tá precisando de roupa. Vamos. Então, ter isso, tipo, vamos sair para almoçar de domingo. Não quero. Não vou sair. Não vai... Adriana, a gente vai no lugar que dê para ir. E era aquela coisa de... E para mim assustava muito, aquela medo de tudo, né? E mesmo assim, você entra num shopping, você acha que todo mundo tá te olhando, né? Mas tá, né? De alguma forma, né? De alguma forma tá. É só você não olhar também, porque olhar também, mas assim, olham mesmo. Olham mesmo, mas assim, a impressão é que era maior. Assusta, né? Assusta muito. No começo, assim, eu lembro que uma das minhas idas ao shopping foi uma coisa que me chocou muito, assim. Enquanto faz todo mundo assim. Exatamente. E você tá ali também, sem entender o que aconteceu, você tá olhando e fala, meu Deus, o que aconteceu? Exatamente. Né? Depois você acostuma também, né? Porque você entende que você é diferente mesmo. Se você olhar num shopping, quantos cadeirantes tem, né? Querendo ou não. Hoje em dia é muito mais. Mas a gente tá falando... Mais, a gente tá falando bobagem, mas de 2007, 2006 pra cá, muita coisa mudou. O que eu falo assim, eu procuro ser bem otimista. Eu falo, você pega as cadeiras de rodas de 15 anos atrás... Elas não passavam 15 anos atrás. Gente, e é triste de ver porque você vê que é uma coisa... Você precisa ter uma condição financeira boa para você ter acesso às coisas. Shopping Guatemi, gente, tem elevador privativo. E agora, e a quitandinha da periferia? Isso, infelizmente, é uma realidade... Cara, então eu comecei a ver que fala, poxa... Falta muito. Falta muito ainda, não? Já conseguimos muito, né? Já conseguimos muito. Você pensa, sei lá, 14, isso que eu falo, eu sou otimista. Mas ainda falta muito. Falta muito, mas a gente tá vive melhorando. em São Paulo, né? Que é uma realidade totalmente diferente de qualquer outro lugar. E mesmo assim, aqui a gente passa uns perrengues nervosos, assim, de tudo, né? De acessibilidade, de falta de acessibilidade. E pensando nessa questão da acessibilidade, como é que foi... O teu trabalho mudou para um espaço que era acessível, foi isso, né? E ajuda da tua rede de apoio, do Cris, para você voltar. Mas como foi o voltar? Como é que foi a recepção que você teve? O espaço realmente era acessível ou não? Era acessível e foi muito legal, assim, porque eles... E assim, no começo eu falei, eu não quero voltar a trabalhar também agora. Eu quero voltar a andar primeiro. Até quando eu vi que a coisa não ia ser tão rápida assim... que eu falei, fui morar com o Cris, daí eu fui procurar eles. Eles foram muito receptivos, assim. Falou, Dri, vem, a gente vai te dar todo o apoio se você quiser diminuição de trabalho no começo. E é engraçado que você não quer começar inferior, assim, né?
Eu falei, não, eu quero trabalhar com todo mundo, eu quero a mesma carga de trabalho. E nisso, o Cris foi fundamental, porque eu estava um ano parada, e um trabalho novo, não era o trabalho que eu fazia, eu precisava conhecer o trabalho, né? Assim, né, na área de direito, mas é uma coisa totalmente diferente. Eu fazia os votos, né? Eu fazia a decisão, eu passei a fazer o pedido. É muito diferente, né? Você julgar e você fazer o pedido. E nisso, eu estava num ritmo muito lento, né? De dormir, ver a sessão da tarde, ficar em casa o dia todo. De repente, começar a trabalhar e ter o trabalho, assim. Eu falei, não, eu quero igual todo mundo. Daí, nisso, o Cris me ajudou muito. Eu lembro que, às vezes, eu ia dormir, e ele trabalhando, mas ele ficava a noite toda vendo um processo para falar para mim, ó, Adri, é isso, tem que fazer por aqui, não sei o quê. Foi fundamental, assim. Fundamental até... Super companheiro, né? É. Eu falo para ele, você acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. E é uma verdade, assim. Aí, depois daí, aos poucos, eu fui começando a ter familiaridade, começando a conseguir ficar independente. E na época não era tudo... Hoje em dia os processos estão todos virtuais. Hoje eu sinto muita falta de ir até o lugar. Eu estou falando de 14 anos Atrás. É tudo físico, processo físico. Dizem que aquele processo, sabe o prédio da Caixa, que é o tribunal, né? Que é da Paulista. Tava ficando torto de tão pesado que tava. De tanto processo. Tanto processo físico. Então eu ia todo dia e eu gostava. E o pessoal foi muito acolhedor, mas muito acolhedor. Que bom fazer. Muito mesmo. Assim, fez uma diferença, assim. Fez diferença por... Assim, e você vê que no começo, assim... Vamos almoçar, daí a gente pediu almoço numa sala. Daí começou... Dri, vamos almoçar no restaurante. Vamos pela calçada, a gente te ajuda. Então, teve, sabe, todo esse... Desafio mesmo. Desafio. E é mais difícil dizer não pra quem não é da família, né? É mais da família, não quero ir pra sala, não quero tomar banho, não quero me vestir, não quero... Vamos almoçar No trabalho, sim, vou sim, tô indo. Vamos. Mas isso foi muito bom também, eu acho, foi pra você, muito né? bom, Porque foi você muito desafiou bom. a ver que é isso, o mundo Exatamente, não é o esse. perfeito, acessível. Não é, você tem que se desafiar e viver em cima dele. E se conectar com a sua essência de novo, porque Exatamente. a Adriana profissional volta, né? Volta. E volta a tua essência ali, o que você gostava de fazer, né? E aos poucos você vê que a coisa vai fluindo. E dá. E dá. Daí, a primeira vez que eu fui no cinema, gente, eu chorava, assim. Eu falei, gente, fui ver Tropa de Elite, não era pra chorar nada, né? Nossa senhora, Se Adriana. fosse Titanic, ainda não vai. foi Agora Titanic, Tropa de Elite. Defensoria Pública, Eu fiquei, mas assim, imagina, né? todo mundo assim, chocado com Tropa Chocada, de e eu Elite. chorando, dá pra vir no cinema. Tipo, que lindo isso, né? Você ficou na frente ou no fundo? Porque tem isso de cinema também, né? Primeiro foi na frente. Vamos fazer um apelo aqui, quem tem um cinema, rede de pelo amor de cinema. Deus. Coloca as poltronas todas lá atrás. Não adianta estar lá na frente, sentado com a cabeça, horrível, assim, né? ó. Mas é horrível. Tá louco. Tropa de Elite, eu acho que eu assisti lá na frente. Eu fui assistir Avatar agora, semana passada, retrasada. Foi lá atrás, fui com a minha irmã. Aí é tranquilo. É mais tranquilo. Nossa, é ótimo. Agora É na ótimo. frente é Na frente judiar, é horrível, cara. sofrido, Nossa. E por que não tira um do meio e põe a cadeira? É, muito tem mais degrau, né? simples. Mas faz uma Faz uma rampa. Então, não sei. Também não tem. Por que não faz uma rampa? Não, por que separa na frente Mas só? o que acontece? Vamos falar a verdade no e cru aí. Quantas pessoas no cinema de cadeira de E não roda? é só isso, Ah, assim, tem que ser acessível. Ok, o que a gente precisa aí para deixar isso aqui acessível? Não é o que é o melhor para a pessoa Não. que tem deficiência. Tá, não, você tem que ter pelo menos uma rampa, pelo menos 2 lugares Isso. acessíveis. É muito mais fácil na logística da construção. Vamos botar aqui embaixo, porque eu não preciso fazer uma rampa até lá em cima, Então, né? mas eu olho. Mas não é pensando na pessoa com a Não. deficiência que, tipo, mas por que essa pessoa tem que sempre ver o filme aqui Aqui embaixo? embaixo. Mas é burrice isso, Né? né? Que Porque é é o público desconfortável. também. Eu olho antes. Se o cinema é na frente, eu não vou. É lógico. Eu olho, tipo Mas assim, você eu para sei o pra que é pra pensar trás e que vou às pra vezes trás. a pessoa que fez o projeto, o quanto que ela se ligou Não, só quis do deixar lá. contexto de tipo, nossa, mas a pessoa vai ter que ficar assim vendo. No filme. Nem Exatamente. sabe esse Normalmente você já fica assim na poltrona do cinema. É, né? Você vai na não se cadeira colocar, ainda. é a tal da empatia, né? Não É, tentar nem se colocar no lugar do outro. Se Nossa, você uma tá vez eu fui preparando nas para uma costas, demanda. no meu pescoço. Não, fica assim, ficou não, horrível. primeira Mas, vez enfim. eu fiquei assim. Mas você tava bem contente por ter ido ao cinema. Tem no cinema, gente. Super Dá emocionada pra ir com no Tropa de cinema. Exatamente. Todo mundo. Mas chorava de falar, gente, dá pra vir no cinema. Tipo, você vai começar a ver as coisas que dá pra fazer. Que você acha que, você acha que o mundo acabou. Acabou. Você não vai fazer mais nada. Você não vai ao cinema, você não vai viajar, você não vai almoçar fora, você não vai numa discoteca, você não vai fazer nada.
Discoteca revela a idade. Tá linda, só pra te dizer Tem aqui. discoteca, Só pra que ir na balada, Calma aí, Adri. discoteca, Vamos se ajudar Adriana. aí, você aqui, né? Você ia na Vamos se discoteca ajudar. nessa Não época? vamos ficar falando, não. Minha avó dizia. De acordo com a Como avó diria minha dela, avó. não dava pra ir na discoteca. Minha avó falava, Adri, você tem que ir numa discoteca. É minha avó. Foi um lapso. Foi um lapso. Mas, assim. Mas, você foi na discoteca? Não fui na discoteca. Precisamos levar a Adriana na discoteca, hein? Cara, não acreditando. Não foi Missão, discoteca, hein? isso. Levar a Não fui Adriana na na discoteca. não A gente fui tem que na achar uma discoteca aberta ainda. A matinê da Krypton. Nossa. Você conhece, já ouviu falar? Como? Matinê da Krypton. Não. Você não lembra da Krypton? Acho Resumo que- da Acho que não é ópera. da minha época. Você tá falando? Até o Rafa conhece a Krypton? Eu não. Não. É que eu não sou de São Paulo, né? Opre- Então eu não conheço a Krypton mesmo. Você não lembra? O resumo da ópera. Resumo da ópera, não sei o que é isso. Que era no Shopping Dourado. Era no shopping, não era? No Shopping Dourado o resumo da ópera. Nossa, não Tinha uma discoteca num shopping. Tinha Nossa. uma discoteca no Shopping Eldorado. Dourado. Eu lembro que tinha uma pista de patinação no gelo no Shopping Eldorado. Tinha, no Morumbi. Porque quando eu vinha passear em São Morumbi. Paulo... E a turma Sim. da Mônica era um Chapéu Dourado também. Isso você lembra, né? Isso eu lembro. Turminha da Mônica. Eu era tranquilo, eu era uma criança tranquila. Eu não ia de discotecas. Eu A não sua ia mãe em já esteve discoteca. aqui, você lembra, né? E matinês. Matinê. Matinê da Krypton, gente. Daí, então, resumindo, eu não fui em discoteca ainda, mas fui no cinema, fui no teatro. E shows, agora tô na fase de shows. Descobri que dá Ai, pra ir em que delícia. shows. Já vou pela terceira vez na Ana Carolina. Então, que legal. dá pra ir em tudo, né? Dá pra fazer. Não, dá pra fazer muita coisa. E assim, eu tento ser otimista, porque eu lembro que quando eu tava, acho que na DMR, teve uma TO que falou que organizaram uma excursão para levar as crianças acho que é da Cruz Verde, algum centro de reabilitação, levar as crianças no Museu do Ipiranga. Quando chegaram lá, tiveram que ficar no jardim, porque não tinha acessibilidade no museu. Organizaram uma excursão e quem ligou falou, dá pra ir. Dá pra vir. Chegou lá um ônibus com A excursão foi pro uma jardim. excursão com 20 criancinhas. Ficou no jardim, que não deu. Daí eu tava vendo na televisão outro dia que reformou e tornou acessível. Então, Bom, né? É uma Pensa. evolução, devagarzinho. é devagarzinho. Eu tenho uma grande amiga que ela trabalha no MASP. E ela falou, Dri, foi você que me fez pensar em colocar o elevador no MASP. Que legal. Tá vendo? O elevador do MASP. Adriana, 001. Sociedade. Acreditando? Adriana. Por favor, agradeça. Por favor. Acreditando? Adriana, Adriana, confiou na Hoje gente. Hoje vocês podem ver Monet, hoje vocês podem ver Picasso. Tá vendo? Ah, Graças a mim. Adriana. Ela devia até ter acho que Uma estátua, um busto. Eu né? acho. Um royalty, né? Eu acho que é o mínimo. O nome do elevador do MASP, né? Adriana Barbato. Subi na Adriana Barbato. Sério na Adriana Barbato. Então você vê que. E assim, você vê que tem coisas que vão mudando aos poucos. Eu, por exemplo, na Heitor Penteado ali, era cheio de loja. Agora, depois de pandemia, fechou tudo, né? Mas era cheio de lojinha, né? E eu sempre ia nessas lojinhas. E daí você começa a ver que eu fui uma, duas vezes, tinha degrau. Daí quando eu fui, assim, pra terceira vez, eles tinham colocado é uma coisa boba, né? De colocar uma Uma Rampinha. rampinha. Ali, uma adaptação, né? adaptação. Você vê que, né, aos poucos as coisas vão mudando Todos para os melhor. restaurantes, os principais que inauguram agora, têm essa preocupação com a acessibilidade. Tem. Às vezes não é 100%. Não é 100%, mas é. Mas eu vejo que essa falta do 100% é o desconhecimento. A gente não tem uma regulamentação séria, uma fiscalização séria. Sério. Muitas vezes a pessoa fala, eu quero ter um banheiro acessível na minha empresa, mas como eu faço? Parece que é óbvio, mas não é óbvio, né? Tudo que realmente precisa, né? Exatamente. E a mesma coisa que eu lembro que eu tava quando tava principalmente no Lúcio Montoro, na DMR na época, e eu vinha, eles punham aquele painel com vagas de emprego. Porque as empresas grandes são obrigadas a ter, né? Então tinha Volkswagen, tinha Vivo, não sei o quê. Cara, e não preenchia. Daí, às vezes, eu tava na TO, fazendo TO com todo mundo, assim, né? Veio uns rapazes novos, assim, né? Falava, você viu que tem vaga na Volkswagen de, sei lá, auxiliar administrativo, não sei o quê. Falou, Adri, é bom você falar isso. Me fala uma coisa, se eu for, eu vou perder meu LOAS, né? Falei, você vai perder o LOAS, mas você vai ter contato, você vai ter amigos,
Você vai ter interação, você vai ter happy hour, você vai Uma ter... Vida. social. Você vai ter vida social. Você vai se sentir ativo. Né? Larga esse videogame, vai tentar alguma coisa. Cara, você tem 25 É anos. difícil o processo, né? É muito Realmente. complicado. E era uma geração antes também que ela é muito, né? Não que não seja mais, acho que melhorou bastante. É isso que eu falo. Mas era muito assistencialista, né? Esperava sempre muito, assim. E também, André, é difícil porque naquela época a acessibilidade, você não conseguia sair de casa Só quase. dentro de casa. Né? Em todos os lugares faltavam muita... Você vê no Museu do Ipiranga, que era um museu que, tipo assim, teoricamente era pra ter uma acessibilidade. E Não tinha. Né? Ainda bem Mas que tá agora mudando as tem. coisas. É isso. Exatamente. Agora eu fiquei muito feliz de saber Mas que eu acho tem. que agora as pessoas estão saindo muito mais, eu tenho essa impressão, assim. Eu não Também sei se acho. as mídias sociais também escancaram muito mais isso Sim, e traz pode outras ser. referências. Não Mas é eu mais vejo só Orkut. muito cadeirante na rua. Não é só o Orkut. Não é só ótimo. Orkut. Exato. E que bom, né? Que saiu mais, porque é isso. Você foi, o Museu do MASP hoje tem um elevador. Imagina quantos lugares você já foi que alguém olhou e falou, nossa, precisa de uma rampa ali. Precisa de uma Exatamente. rampa Eu acho aqui. que... Por isso que eu procuro acho ser que cabe a gente a otimista. sair também Exatamente. e fazer acontecer e Porque cobrar. quanto mais isso acontecer, mais os lugares vão se preocupar em estar acessíveis. Né? Exatamente. Quanto mais vê Se que ninguém tem... bate na porta e que fala, é um amigão, isso aqui público. não é acessível. Né? Exatamente. Vê que é um público que... Sim, é um sim. pu- E vão pensar... E consome. Capitalismo. compra. É um público que consome. E é isso, eu não vou no cinema que o negócio é embaixo, eu deixo de Exatamente. consumir ali. E provavelmente eu não sou o único, deve ter muita mais gente que olha e vê. Não, se é na frente eu não vou. Então, também, tá vendo? Então, Não vou. você vê, é só ocupar um espaço Faço. lá que... Eu já poderia sei ser o utilizado. Cinemark certinho que é lá atrás. Porque Eu eu fui também. assistir o Avatar, tudo é lá atrás. Não vou na frente. Uhum, Sabe? É E não vou pra ser carregada. tá certo, é isso. Eu lembro quando eu voltei de... Uma ajudinha numa rampa? Vem, Ok. vai, pãozinho, Não, ajuda, ok, eu gosto mas porque dessa- daí é preguiça minha de não saber Não, tocar mas na de rampa. mim eu também, tô falando de mim. É, eu também tô Um falando de mim. empurrãozinho naquela rampa, É, exatamente, tô ótimo. falando de mim, porque sou preguiçosa, porque eu não sei, Mas te dá enfim. um jeitinho de subir? Não. Não. Eu lembro uma vez eu tava voltando de Salvador e chegou no aeroporto e tava... Daí chegou e falaram o que foi. Desce todo mundo. Espera um pouco, porque como chama ele? Ambulift. O Ambulift. Nosso tá... tem mais 2 cadeirantes chegando. Então, lá. Eu falei, vocês têm noção que daqui a 6... Era o ano de Olimpíada. Daqui a 6 meses vai ter uma Paralimpíada que não vão ser 3 cadeirantes chegando ao mesmo tempo, vão ser 300. Como que vocês vão fazer? O que vocês estão pensando? Ninguém sabe. Não tem estrutura, Não tem. gente. Eram 3. Eu fiquei 1 hora no avião pra chegar a porcaria do negocinho. Pra você conseguir sair do Pra avião? conseguir sair do avião. Agora eu falei, vocês têm noção que daqui a 6 meses não vão ser 3, vão ser 300? E é o que você falou, assim, não é por nada, mas assim, não, eu não quero ser carregada. não, Porque se tem uma estratégia que ninguém vou. precisa ser carregado, Não vou ser por carregada. que eu tenho que ser carregada? Não é, assim, é muito simples, né? Não vou, até porque não dá. Não é feito pra isso, aquela escadinha, é perigoso. Não tenho medo, não é que eu tenho medo, não é isso, né? Não sou uma pessoa medrosa. Não, de jeito Não, mas nenhum. é perigoso mesmo. É perigoso, Nunca poxa. foi. Nunca Não fui. foi. Jamais. Adoro escalar o Everest. E André, como você chegou aqui assim, André? É isso que eu ia falar, vamos falar de uma coisa muito boa. Como que você teve esse seu ímpeto de loucura, de falar assim, pô, esse pessoal que tá chegando aqui, Então, eles merecem meu voto de voto de confiança, confi- porque pra nós fez Isso. muita diferença. Não. O seu voto de confiança. Então, Muita diferença? Fez total Total diferença. diferença. E eu vou te contar, Adri, eu tinha um cagacinho assim, né? A gente foi lá, a Natália fez o treinamento, a Fê, tudo. E a gente tinha, puta, mas e se não aparecer ninguém aqui? Como as pessoas vão saber? Vê. E eu lembro o dia que chegou o e-mail da Adri, tipo, a ficha de inscrição dela. Foi E a foi Adri, uma... daí na sequência foi o Rodrigo. E foi uma coisa assim, caramba, nós temos um cliente. Temos um de cliente. verdade, cara. Então, porque quando eu vi aquele negócio, chega uns... Porque, sabe, tipo, aquela coisa de ter gente ali pensando no andar, na verdade, isso que me fascinou. Né? Que não era aquilo, vou treinar você no que você puder, te estimular essa medula e não aquilo, não é aqui, a gente não vai treinar aqui você rodar com a sua cadeira de roda, você empinar, você... Aqui a gente tá focado no que você consegue fazer. Continuar, né? Esse cuidado abaixo do nível da lesão. Continuar Exatamente, estimulando abaixo do nível da lesão. Então, era assim, a Fecóferes, que só falava inglês,
A Nath, que só tropeçava. Que só falava caipirês. Só tropeçava no cadastro desamarrado, não aprendeu, não tinha Você aprendido. vê até hoje, né? É uma coisa que eu não aprendi até hoje. Não aprendi até hoje, só tropeçava. Mas assim, elas acreditavam no que estavam fazendo. Todos nós, eu acho. Vocês todos. A gente tava nessa vibe de... E a gente Com sangue nos olhos, a assim, gente sabe? voltou querendo fazer e acontecer com tudo que a gente tinha aprendido, Exatamente. né? Então, sabe, aquilo falou, porra, cara, merece um voto, sabe? Eu quero Mas isso. foi meio doida mesmo, né? Porque acho que quando você foi visitar o Acreditando... Tava em reforma. Tava em reforma, não tinha Tava nada em reforma, ainda. A gente tava que em conversou e Conversou, falando. Inclusive, eu não estava ainda, porque eu estava lá nos Estados Unidos fazendo curso com a Coffer. Você tava com a Coffer, Tava não. eu e a Fê lá só, e ela foi lá e Conversei, falou, você está aqui, então... Então, vamos abrir, não sei o quê, Project One. Exatamente, daqui a 2 semanas. Ainda eu falei... E você veio no dia 001 também, no dia exatamente, de A gente abriu. E se eu não me engano, a gente abria dia 16, só que a Dri, que eu acho que cancelou por algum motivo, ou ia começar depois, e dia 22 a gente abriu por conta disso. Olha! Então, olha, só tô falando, é a cliente mais especial da Acreditando, me desculpe os outros. Mas assim, né, ela acreditou no 001. Abriu muitas portas. A Fê Coffer só falava inglês, Nath... Garota, 12 anos, só tropeçava. 12 anos é ótimo, só né, tropeçava. garota? Namorava ainda, gente. Ela tem filho. não é? Nossa, era outra Eu o época quê? mesmo de tudo, né? De tudo. De acreditando, assim. A gente era um pouco isso, assim. Elas tinham acabado de voltar. Vocês estavam entendendo ainda como que a gente ia aplicar Era isso? o Cats and Dogs ali. Cats and Aprendendo a Dogs. aplicar todo Então, o método método. e trazer para nossa realidade, que era muito importante, porque uma coisa é você ver tudo acontecendo nos Estados Unidos. Enquanto isso, vocês estavam comprando as coisas aqui? Enquanto a gente estava lá, eles estavam montando tudo aqui. A reforma, montando equipamento. Enquanto eles estavam lá, vocês estavam tudo, e elas vendo- lá, aham. E a gente aprendendo tudo lá num contexto. Primeiro porque os caras lá, tipo, a tecnologia só estralar os dedos, né? Assim, para eles é tudo muito fácil. Então. E como trazer tudo isso para pra cá, cá. como ter os equipamentos Nossa, aqui, a logística. Precisamos de estagiários, precisamos de ajuda, precisamos... Então, no começo, até mandar um beijo pra dona Fê Coffers, que quem Beijo, sabe Fê. nos ouça. Ó, Saudade de você. Cofrezinha, saudades. E, Saudades. e a Fê e o Fê, que, tipo, primordiais nesse começo de, tipo, essa união de vamos fazer isso acontecer. Não. Vamos se ajudar muito, a gente se ajudava em tudo, né? E uma coisa que me... De recepção, atender telefone, Exatamente, mas que me faz assim... Tipo, eles têm maior interesse naquilo. É, assim. Sim. E sempre foi o que motivou E dessa eles forma. fizeram um tratamento lá Exatamente. pra trazer pra cá, Eles né? fizeram lá, eles conheceram lá, eles acreditaram lá, então... Porra, é uma coisa que eles têm interesse. Foi muito isso mesmo. E era Não muito... é um fisiatra que estudou e que quer... fisioterapeuta que tem interesse em dar uma Exatamente, clínica pra crescer, não. não era... E nunca Era foi o intuito do Acreditando, era muito isso, assim, de... Você e seu irmão Eu tava no interessado. seu lugar também, de assim, não, quero olhar a Exatamente. possibilidade, eu quero olhar, sabe, as Eu potencialidades. fui conhecer onde as coisas estão acontecendo no mundo, Sim. onde eu vi que tem como... Tem coisa nova, Tem né? coisa nova. Mas era Tá curioso, mudando o olhar né? E da era reabilitação Natália e deles, Coffers, né? Natália e totalmente totalmente diferentes, Era o né? Tico e Teco, né? A Era gente o chamava Tico de e Tico e Teco, Teco, cara. porque a gente Era o era Tico e Teco. muito doida. Não, você não. Você era Não, eu era aqui, muito né? careta, na verdade. Eu era Natália muito careta, certinha. Eu era Coffers mais quadradinha do que eu já sou hoje, né? Eu era mais, tipo... Fala, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, Vida. né? E você, desde que chegou lá, e aí? E aí foi... Estavam reformando, eu falei... Estavam chegando, eu falei... Tá, fazer minha inscrição. Porque eu tava... Sabe quando você tá naquela desilusão? Eu falei, puta, já tava tempo de fisioterapia tradicional e... Tava com uns físios, já tinha pegado uns físios, aqueles que não estavam com interesse nenhum mais, sabe? Eu falei, puta, eu Era quero... outra época, né? E a Adri falando, assim, se a gente parar para lembrar, o começo do Acreditando foi esse fluxo de pessoas que tinham uma lesão na medula, que pesquisavam tudo sobre as possibilidades delas, que descobriam Acreditando e vinham. Aí, a partir desse movimento, é que os médicos começaram a nos conhecer. Sim. Os profissionais da reabilitação Mas bem começaram lá a na nos conhecer frente bem só. lá na frente, porque quem tá passando pela situação, quem tem uma lesão, é óbvio que você vai procurar tudo que tá ao seu alcance. E que você vai querer testar as coisas que, lógico, não qualquer coisa. Sim. Mas você vai querer testar as coisas que têm um fundamento, que têm um embasamento para isso, para entender o que é melhor para você. Claro. Então, o nosso fluxo inicial foi esse 100%.
Pra depois a gente chegar num momento onde o Lucy Montoro queria entender o que a gente tava fazendo no CD, queria saber os médicos, os fisioterapeutas Mas e tudo não foi mais. de cara, não. De cara não foi bem aceito, Era não. no Pelo Orkut contrário. mesmo, os grupos. A gente pode contar aqui até Ou que eu tive a perfil companhia falso. da Adriano Crefito já ou não. Nossa, é Sim, mesmo, né? É verdade. porque não era bem visto. É, porque muita gente não entendia, eu acho, e isso é uma coisa legal pra gente falar aqui, o porquê do nome Acreditando. Porque foi algo que eu, como fisioterapeuta, fui muito questionada. Como que você tá trabalhando num lugar que chama Acreditando? Você tá vendendo esperança pra alguém. É, mas... E as pessoas não entendiam que o significado de acreditar é muito forte pra quem tá vivendo Total. aquele momento, pra quem tá vivendo aquilo, pra quem a vida virou de ponta cabeça, pra quem de repente tá se reinventando e se descobrindo de novo, o que significa aquilo. E que não tem a ver só com acreditar que você vai se recuperar 100%, não é isso. Mas acreditar que você pode continuar, que você pode continuar se cuidando, que você continua sendo um ser inteiro, não só uma parte. Né? Tem a ver com isso. Sim. E eu fui muito questionada no começo sobre isso, muito mesmo. Imagino. E acaba que veio mais pra mim, porque a Coffers não ligava, ela simplesmente não se importava. Né? Ela não se comunicava muito com o Não se mundo. importava, porque pra ela tava tudo... Ela já tinha entendido o que ela estava fazendo ali, obviamente numa fase infinitamente mais madura até do que eu, né? Nesse sentido, que tava muito preocupada em defender com unhas e dentes o porquê do que eu estava fazendo e convencer as pessoas do que o que a gente estava fazendo era certo, né? Você sofreu, Natália, nisso, né, cara? Muito, porque muito, ainda mais trabalhando com a gente, que sempre foi muito isso, né? A E gente pra sempre eles acreditou era de muito essência. óbvio. Pra eles e pra Sim. Coffers era muito óbvio que a gente tá fazendo aí. A gente tá fazendo isso porque isso funciona, porque isso é bom pras pessoas e porque é uma nova versão da reabilitação na lesão medular. Pronto. Aí E você vai pegava demorar nisso, um pouco ponto. até o pessoal no Brasil entender isso. Ok. Mas tá tudo bem, faz A parte gente do foi processo. lá, viu, gostou, viu que tem resultado. E pra mim era sofrido. Pra mim, cada dia que alguém questionava, eu falava, não, peraí, o que eu sabe tenho o que que é fazer muito aqui louco? pra mostrar pra essa pessoa que o que a gente tá fazendo é sério? Que pra todo mundo que participava, pros clientes, pra equipe, tudo, a gente tinha certeza que era muito certo o que a gente tava fazendo. Que tinha resultado, que tinha resposta, respaldo, que tinha Gente, eu cheguei até... técnico. Não, eu cheguei a ver gente questionando se vocês eram cadeirantes. Se não era fake. É verdade. Olha a loucura. É Não, verdade, eu mas vi, era isso. eu vi A pessoa isso. vai fingir que ela é cadeirante, ela vai fingir por um ano que ela fez um tratamento pra depois ela montar um centro e ganhar. Não, eu vi Eu gente... gostei tanto dessa história que eu tô aqui ainda, olha só, na cadeira. Tá dando certo, eu vou sair agora, Adri. Não é nada, até as 19 horas eu tô aqui. Às 19 entrei no meu carro, tiro, ninguém vê. Toma Igual cuidado. a perícia do INSS, né? Toma um cuidado pra ninguém me ver andando, se eu soubesse. Nossa. Mas eu lembro gente questionando, falando, gente, vocês não veem que eles andam, é tudo pra vender... Falei, loucura gente, isso. No começo nós apanhamos bastante. Bastante. Assim, muito porque disso. tudo Vocês vendem que é cura, vocês um tema vendem... delicado de ser voltar a abordado andar. vira meio que um tabu e as pessoas têm receio de falar sobre Sim, isso. E assim, oi, eu né? posso acreditar? Eu acreditar que eu posso? posso. Você pode acreditar que você pode? Tá tudo certo? Ninguém tá Exatamente. vendendo nada pra ninguém de cura, nada, né? Mas é isso. Não tinha nada a ver com isso. E sei lá, se Não. você não acredita também em melhoria, em recuperação, você não sai do lugar. Você não sai do lugar, gente. E foi muito difícil, eu acho, pra mim, tecnicamente, porque eu fui formada numa mentalidade X. Claro. Aí eu fui para os Estados Unidos e vi um movimento que já era oficial lá, que estava tudo acontecendo lá, já era consolidado. E fiquei completamente assim, foi um divisor de águas pra mim. E de repente eu volto pra cá de novo, do tipo... E aqui é nossa, não tem conservadorismo ninguém aqui total. junto comigo, né? É doideira né? isso, é. Temos nós, Conservadorismo né? total. Óbvio. Mas não tem ninguém aqui pra pensar como a gente e pra ver que isso já é uma realidade internacional. Nós não estamos inventando a roda aqui, sabe? Assim? Exatamente. E era uma área também que antigamente era abandonada, né? Vamos combinar aqui. Sim. Assim. Hoje a gente vê, tem bastante clínica, tem bastante gente boa. Mas antigamente, cara, eu pesquisei um monte de clínica, um monte de coisa. Você Eu caía lembro. sempre nos mesmos e Nos era mesmos, sempre a reabilitação, mesma coisa. tradicionalista. Especialmente pra lesão medular. Ninguém né? olhava muito pros adultos ainda. Que quando você fala de com lesão criança, medular. exato. Criança, era uma área que era assim, Não, e assim ainda, vai. A pessoa que teve um AVC já meio que já estava estabelecido na ciência, na reabilitação. Poxa, a gente tem que investir no estímulo do lado que foi mais afetado pela lesão para que o sistema nervoso possa se recuperar de alguma forma. E na lesão medular, nada. Nada. Tipo, não, se o seu nível de lesão é esse, então vamos mexer daqui para cima, Você daqui vai para baixo. É como se não existisse mais.
Você tem que ser vida independente. segue. É óbvio que você tem que ser o mais independente Sim. possível. É óbvio que você precisa Claro. entender como fazer as coisas na cadeira. Mas Isso não tudo anula o tem que outro lado, né? acontecer, mas não anula o o fato outro de que lado. você continua sendo um ser inteiro. Que você precisa continuar cuidando do seu corpo como um todo, se Exatamente. estimulando pro resto da vida, né? É tão óbvio que na época não era óbvio, né? Não Muito era louco óbvio. isso. Não era É tão óbvio isso hoje, mas antes, não. Não, eu já ouvi das coisas mais mirabolantes, assim, né? Mas por que você tá colocando tal pessoa em pé se ela não vai mais ficar em pé sozinha? Como? Gente, o corpo precisa, é uma coisa, Como? é fisiológico. Por que está trabalhando com eletroestimulação se a pessoa não vai fazer aquele movimento sozinho? Nossa, porque ela precisa ser saudável. Ela Exatamente. precisa ter saúde abaixo do nível da lesão. Eu preciso continuar estimulando, senão como que eu vou saber se não tem um potencial aqui ou não? Eu só vou partir do princípio, ó, não tem mais, logo não vamos fazer Não é mais, mais nada. nada. Vamos só fazer pezinho. E mudou Isso que eu sempre odiava. tem, né? Que sempre tem, É. sempre ganha um pouquinho, sempre Sim. tem uma coisa pra melhorar. Sempre. Cansei de fazer, sabe? Se chegar lá fazer 10... Meu, pezinho eu faço em casa, gente. Então, pelo amor de exato. Deus. É. Não preciso vir aqui A pra... motivação é diferente, né? E a motivação que você leva pra sua vida também, porque eu vejo Total. que é muito isso assim. Eu estar ativo no processo de reabilitação, de recuperação, de trabalhando o meu corpo como um todo, me dá uma paz mental também de saber assim, tô fazendo o melhor que eu posso pra mim, tô assim, tô estimulando tudo, tô fazendo a minha parte. Agora tem um outro lado que também, né, que é ciência, enfim. Sim. Mas te colocar uma paz assim de estou trabalhando meu processo de recuperação. Tô ganhando pequenos ganhos. Quanto tempo vai demorar isso? Não sei. Não sei. Pode aparecer alguma coisa no meio do caminho que Pode. potencializar isso absurdamente? Pode. E Então, tem a ver com recuperação, mas tem a ver com o básico de cuidados com a saúde. Sim. Porque se a gente fala assim, uma pessoa que é cadeirante, que é PCD por uma lesão medular, vamos falar aqui da lesão medular, tem uma incidência altíssima de doença cardiovascular, tem uma incidência altíssima de Infecção alterações urinária, metabólicas, de infecção, pneumonia. uma série de coisas que se você não proporcionar Cuidar. algum tipo de exercício, aumentar o nível de atividade física e do indivíduo como um todo, isso fica muito difícil. A gente ir contra essa maré e manter essa pessoa saudável, longevidade. Quantos anos você quer viver na sua vida bem e saudável? Exatamente. Né? Então, tem a ver com seguir se estimulando como um todo, visando aí, até porque se amanhã ou depois a gente tem uma abordagem na ciência efetiva, né, que possa trazer isso para as pessoas com lesões medulares, a pessoa tem que estar saudável. Isso né? que eu falo, você tem que estar teu corpo tem que estar bom para o que está vindo. tem que estar preparado, Tem que estar na verdade, preparado. Né? Saudável, ativo. Exatamente. É muito isso. Eu lembro que eu falei, assim como o Felipe, eu procuro muito. Então, eu já fui em Salvador passar com Célula-tronco. com célula-tronco. E eles falaram, isso aqui é aquela coisa, protocolo. Tem que ser homem, de pesquisa. 3 meses de lesão e tal. Mas, assim, você vê que até para você entrar num grupo desses, você precisa estar... Teu corpo precisa estar bem. Você não vai... Tipo, o célula-tronco vai... Que agora, morreu o cara de Portugal lá, que tava... Carlos Lima. Dr. Carlos Lima. Enfim, mas você tem que estar com o seu corpo em ordem para que a ciência poder trazer isso. Não adianta você estar atrofiada, não adianta você estar sem... E por teu bem-estar, você é um todo, né? Você não é Sim. uma parte. Mas isso é muito, Né? é muito Você não pode importante negligenciar, mesmo. né? Porque hoje a realidade é uma, amanhã não se sabe. Não se sabe. E assim, tá fazendo o quê pra se manter ativo? Pra se manter saudável, ativo. sem encurtamento. Exatamente, você tá sem estrutura atrofiado, óssea, você tá com, né, sem os... E sua cabeça tem que estar boa, né? E fortalecendo, né, Adri? É. Porque assim, às vezes você treina uma coisa, você consegue transpor pro seu dia a dia. Muito. E essa é a ideia. Né? Às vezes Muito. tem gente aqui que fica em pé que nem sabia que ficava em pé. E a pessoa tem a condição de, tipo, entrar num carro de uma forma mais fácil. fácil. trabalhar Você mais tem uma fácil. alteração sensorial importante, mas você tem uma melhor percepção Muda tudo. abaixo do teu nível da lesão. Isso vai Claro. ajudar na tua transferência, na tua independência, na tua forma de ficar Ficar sentado, sentado. de tudo, né? Mas é muito doido, porque hoje isso parece muito óbvio. Mas, E nossa, no nossa, começo não não era. foi. Você participou desse processo, desse não Total. foi, né? Total. Porque parecia que a gente estava numa bolha ali. Então Total. todo mundo que Estávamos, estava né? ali. Estávamos Estávamos. numa Mesmo, e todo bolha. mundo que estava ali, os nossos clientes na época que entenderam o que olharam, né, pesquisaram as informações, Sim. viram, que entenderam o propósito do trabalho, tava tudo bem, tava claro para todo mundo. A Tava gente que muito- estava trabalhando tava claro para muito todo claro. mundo. E eu acho que isso que fez o acreditando chegar onde chegou e a gente ir para frente. Sim. Porque apesar de ser uma bolha ali, mas tava todo mundo tranquilo com o que estava realizando. Acreditando Acreditando naquilo. no que estava sendo proposto, Sim. né? Exatamente, acreditar naquilo. É. E sentir que faz e fez diferença na vida de todo mundo que passou por ali. Mas Né? a gente
precisava de cliente pra isso, né? Sim. E tá aí, nosso 001, 001. né? E a gente, é óbvio, né? A gente tem o prazer de participar da história de muitas vidas aqui, né? Sim. E tem muitas pessoas que têm um lugar especial demais pra gente, porque são pessoas que ajudaram mesmo a construir o Acreditando que ele é hoje. Você, Dona Ivone, Bia, Maurício Ricardo. Eu não quero nem falar todo mundo, que tem muita gente que ajudou a construir. Os profissionais que já passaram pelo time, que agregaram pra caramba. Porque foi uma construção de muito tempo, né? Foi. De muitos anos. Sim. São 12 anos de construção em que muitas pessoas deixaram uma parte do seu legado ou estão até hoje aqui nessa construção, né? E eu acreditando da época da Adri pra hoje, é outro acreditando em termos de serviço, de estrutura, de A gente tudo. tem altas nostalgias, né, Adri? Porque a Várias gente foi nostalgias. se Seu Mané, adaptando. cadê Seu Mané, seu Mané manobrista, seu Mané Seu manobrista. Mané. E é muito assim, a gente foi se adaptando à necessidade dos clientes também. Foi aprendendo, Então gente. Foi um aprendizado Foi. de todo Mútuo, né? mundo. A vida da gente, a vida de cada um mudou. Aconteceram muita. Nath casou, gente. Nath tem filha, não sabia amarrar o cadastro. Não que Continua não aprendeu, sabendo, né? né? Espero que sim. o Léo saiba melhor do que eu, no caso, né? É, mas assim, né? Mudou bastante coisa, né? De todos os A lados, gente foi crescendo, a gente foi amadurecendo. Barba branca, Adriane, cabelo branco. Cabelo Adriane. branco. Não, vamos A falar gente sobre era isso, tudo não. Vamos falar só uma jovem, coisa boa. cara. Cabelo branco. Rodri, vamos falar uma coisa boa, vai. Vamos falar uma coisa de... Você tem alguma história engraçada da tua vida pós-lesão da cadeira? Alguma situação engraçada que você pode compartilhar com a gente? Alguma coisa também não acreditando que você queira compartilhar. Não, aí é melhor a gente. É melhor deixar pra lá, o horário não deixa pra lá. permite. É. O horário não permite. Vai saber que hora que isso vai pro ar, né? A gente Nunca sabe. Pode crianças assistirem. Você quer continuar sendo uma referência, assim? Sim, né? de bela, recatada, Você do engana lar. bem, né, Adriana? Bela, recatada e do lar é Bela, A ótimo. Adriana engana muito bem, né? Quem Eu fico sabe é imaginando muito ela louca. atrás ali na É Defensoria muito doida. Pública, tudo. Agora, quem doida. conhece a Uma Adri, puta quem profissional, mas é conhece... muito louca, E é muito louco, ela sempre teve muito a vibe do acreditando também, né? Sim. Isso fez uma diferença muito grande pra gente E assim, também. e assim, eu falo que eu acreditando, vocês me pegaram numa época de maior fragilidade. Eu falo porque eu tava desacreditada em tudo. Eu já tinha passado aquela vida de 4 fisioterapias, com mais hidro, com mais... E assim, nada acontecia, então eu já tava meio, sabe, desestimulada, meio... Por isso que eu acho que eu acreditei naquilo, porque eu falei, é uma coisa nova. E tinha aquela coisa meio familiar, né? Aquela coisa Sim, meio... de acolher, sabe? Acolher e acreditar em você. Né? Tipo, eu era um João Bobo de controle, né? De repente você vê que o processo de recuperação é muito mais do que o andar, né? Vai muito além do Vai muito andar. além. Vai muito além de várias formas. As pessoas não têm noção o que é ficar em pé, o que é você sentir alguma coisa, você conseguir esticar, dobrar. Gente, andar é tanta coisa para aquilo acontecer, né? Então, você vê que cada conquista é muito pequena, mas pra gente é um gigante. É o processo, né? É um gigante. Né? E eu acreditando, permitiu isso. Pequenas conquistas que pra gente foi ficando uma coisa louca, uma coisa enorme. É doido, né? Então... De fazer isso. De ouvir isso, mas ela fugiu. Você viu da minha pergunta? Que ela fugiu. Que eu perguntei Não, uma coisa engraçada. Algumas coisas. Mas eu lembro uma vez, meu pai adora uma cantina em Higienópolis. Cantina Roma, não sei se vocês têm idade para... Cantina italiana. Cantina italiana, né, Natália? Cantina de escola. É verdade. Então, De escola. Cantina depois italiana. falar da discoteca. Depois a gente falar da minha discoteca. tá todo mundo Depois a bem, gente falar da minha discoteca. E eu sempre ligo antes pra saber, né? Eu liguei pra saber. E eu lembrava, porque eu lembro de criança, meu pai sempre gostou de lá. Tinha uma escadaria. Falei, pai, tem uma escadaria. Ele falou assim, André, mas é tanto idoso que vai lá, será que não tem uma coisa? Eu vou ligar. Eu ligo, por favor, eu queria saber se tem... pode vir tranquilo, a gente tem uma cadeira elétrica aqui perfeita. Falei, a cadeira elétrica, ela é ótima, pode vir tranquila. Vem que a Cadeira elétrica é ótima. Falei, pai... Bom, a gente vai comer uma massa, eu vou ser eletrocutada. Não fiz nada Pai, nessa você tem vida, mas o certeza quê? que Já você fui. quer ir lá? Por quê? Porque é que tem... assim, eles falaram que dá pra ir, porque tem uma cadeira elétrica. Cadeira elétrica, filha? Falei, pai, uma cadeira elétrica. Mas é muito comum isso. Tem muita gente que fala cadeira elétrica. Ao invés de Sério? cadeira motorizada. Muita gente. Muita gente. Não, pra subir escada.
Ela é uma cadeira que se põe na lateral da escada. E ela vai ele sobe subindo. assim. E ela vai subindo. É que a cadeira elétrica remete a gente, né? Motorizado. Ainda mais quem é né? Do direito. Gente, uma cadeira. Então, E aí aí? eu fui. Não, eu Aí você fui. usou a cadeira elétrica. Eu usei a cadeira elétrica e deu certo. Deu certo, tá vendo? E fez uma coisa que era super legal pra tua família, né? E foi bom. E assim, eu fazendo também os plantões na defensoria, muito engraçado. Às vezes, vira e mexe, no final de semana cai, né? A gente pega uns casos muito engraçados, gente. Daí eu falei, foi bom começar a viver isso do dia a dia do trabalho, né? Tava lá, liga. Eu tava, daí pegaram um senhorzinho que tava levando um Chevette com um porta-mala lotado de Viagra do Paraguai. Mentira. Sério. E Chegou aí? na sua frente, você pra falar. Daí ligou, Você foi olha, defender ele? fui defender o senhorzinho. O senhor não pode trazer um porta-mala de viagem Daí- É para do uso Paraguai. próprio, senhora. Exatamente. Mas o senhor não tem nem tempo de vida pra conseguir usar tudo Foi isso. O senhor não tem, né? Mas, ó, vamos pra contar. ligar- Quantos anos o senhor Eu tem? tive que ligar pra dona Maria, né? O seu João, dona Maria, né? Nomes fictícios, claro. Eu liguei pra dona Maria. Olha, tudo bom? Dona Maria, sabe o seu João? Sei, foi pro Paraguai pescar, né? Falei, ele passou um pouco. Ele passou um pouco, voltou um pouquinho pouquinho carregado. animado. Mas, ó, dona Maria, ele voltou animado. Voltou animado. Se Mas, ó, prepara, se dona prepara. Maria. Se Dona Maria, eu sei prepara, que a dona senhora Maria. vai fazer, mas Falei, dá uma gente, como que preparada. eu vou falar uso próprio, né? Porta-mala cheio, né? É isso, quantos não tem anos nem você? tempo Era de vida velhinho? Velhinho. Não tinha nem tempo de vida Ele suficiente ia pra usar distribuir. tudo Daí eu aquilo. falei pro Ju, a gente vai Os distribuir no amigos. baile da terceira idade. Vai fazer o bem. Pô, Para. Pelo amor de Deus. Então. Fazer o bem, gente. Que Eu é acho que isso? assim, só por isso já convenceu, né? Eu acho. Eu acho que não tem problema nenhum. Foi lá no Paraguai, viu a oportunidade de fazer o quê? Todos amigos felizes, entendeu? Exatamente. Em todos gente, os contextos. Deus. Então, e o que ele trouxe? Uma trazer- lembrancinha pra cada um. E Dona Você Maria não está viaja, você não acreditando traz agora. uma lembrança? Nossa, claro. Não é? Estive no Paraguai? Então, Imã de geladeira pra tudo quanto é canto. pronto. Dona Maria está não acreditando agora. Péssima. Dona Maria tá aí. Que Agora ela vai- péssima. agora ela vai- Que essa péssima. piada. Corta, Rafa. Pode entrar, Dona Conta Maria. essa história pra gente aqui agora, Conta Dona como Maria. foi a experiência do porta-mala. Coisa horrorosa. Dona Maria agora pode entrar, fica à vontade. Então, eu trouxe a Dona Maria fazer parte. Rodri, e fala assim, se você pudesse deixar um recado pra alguém, que muita gente que assiste aqui os podcasts, né, estão no começo de todo esse Sim, processo. sim. Tiveram uma lesão recente ou algum familiar que tá procurando. O que você diria, assim, pra esse momento inicial, pra essas pessoas? Eu diria que, primeiro, não existe um diagnóstico fechado. Então, eu lembro que uma vez, passando com a doutora Lina Mara, até passando com a psiquiatra, ela falou, Adriana, não sei se é bom ou ruim o que eu vou te falar, mas eu já peguei exame de imagem que a pessoa tem Nadinha ali. uma pintinha e não tem movimento. Eu vejo ressonância sem medula e a pessoa está andando. Então, o que eu falo, assim, realmente não existe diagnóstico. Não deixa de acreditar. Não deixa. Mas também não deixa de manter uma vida. Sabe, eu falei, eu tive um ano parada. Tem gente que eu acho que eu precisei desse ano para entender minha vida de novo. Mas, assim, passando aquele trauma inicial, passando tudo, retoma a vida. Faz parte, né? Cuidar do seu corpo e da sua saúde Volta. faz parte do processo da sua vida, né? Volta, se você estava estudando, volta a estudar. Se você estava trabalhando, volta a trabalhar. Se você gostava de ir na feira, volta a ir na feira. Se você gostava de ir no teatro, volta a ir no teatro. Assim, as duas coisas podem... O que eu falo assim, as duas podem coexistir. Você pode cuidar da sua saúde em termos de tentar se recuperar e não deixar de acreditar que você vai voltar a andar. Mas também não deixa de viver a vida que está acontecendo ali. As duas coisas podem... Eu falo assim, não acredito no diagnóstico fechado. Se alguém te fala, não, você não vai voltar a andar, esquece. Você não sabe o que... A ciência está aí. As coisas estão acontecendo. Mas isso no mundo. também, só viver em busca disso... Mas não faz isso A vida só, não é isso, né? A vida faz não é disso isso. A vida é tão mais, né? Assim, que... E assim, uma coisa não exclui a outra. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode casar, você pode viajar.
Você deve, né? Você deve fazer tudo e isso. continuar se cuidando. E continuar buscando, continuar procurando e se esforçando, fazendo físio. E se quiser, procura o que tem fora, procura o que tem aqui, dentro do que... Mas, assim, as coisas... Vive e se cuida, assim. As coisas que eu falo... Eu acho que a gente estava falando de 15 anos atrás, então a gente não tinha muita opção naquela época, né, Fê? Hoje temos mais, né? Hoje tem muita opção. Tem muita opção. Então, hoje você consegue ter uma vida social, uma vida de trabalho, uma vida de lazer. E tem aí um monte de coisas para você exercitar e você fazer o que tenha para fazer, o que está ali à disposição. E você falou uma coisa no começo do podcast, que você falou assim, eu não queria ser feliz na cadeira de roda. Você falhou nessa, né? Eu falei nessa. Falhou nessa, né? Porque isso ilustra muito, né? Essas possibilidades que também você seguir. Exatamente. E ser feliz. Né? E ser feliz. Sabe, hoje pensar, poxa, hoje eu moro com meu marido, tenho minha cachorrinha louca. Linda e louca. Linda, louca. Também bela, recatada e do lar. Nem tanto. Mas, pô, sabe, hoje moro... Uma super profissional. Hoje eu trabalho, Curte sua família pra caramba. curto minha família, curto, sabe, meus amigos. Mas eu falo, eu tive uma rede de apoio muito grande. E que, infelizmente, não é tanto que se vê, né? Então, eu tive um companheiro que ficou do lado. Um companheiro. Um cara que estava ali, comprou, vestiu a camisa. Eu tive uma família que se estruturou toda para estar junto. Tive amigos que continuaram e foram ganhando mais amigos. Entendeu? Então, eu tive uma rede de apoio que foi essencial. Eu não sei o que seria de Adriana hoje se não tivesse isso. Eu não te conhecia antes, mas de Sim. quando eu te conheci pra cá, você também sempre foi uma pessoa muito aberta a isso. Então, eu acho que também como a gente se posiciona pro mundo... Exatamente. É como o mundo, de alguma forma, te traz, entende? Então, assim, Então, isso se é você não fundamental. estiver aberta pra ser uma boa amiga, para ser uma boa parceira, Então, para porque ser assim, uma boa... Você também talvez não encontre isso de volta, né? Assim, não tô dizendo que é uma regra. Sim. Mas eu tenho sempre uma memória de você de ser uma pessoa muito, sabe, assim... E é uma coisa que você falou que é verdade, assim, porque eu vejo assim, todo mundo... O meu marido que fala, Adri, você é muito arroz de festa. Isso é muito arroz de festa, é ótimo. Porque o que me chama, eu falei, mas Cris, se a pessoa tá me chamando, eu entendo que ela me quer lá. Não é? Logo você vai. Logo eu vou. Então, uma coisa assim, tipo assim, ó, minha primeira amiga que fez aniversário, eu fui. Mas, outra coisa engraçada, uma vez, a primeira vez que eu saí de casa, uma super amiga minha de faculdade fez aniversário. Isso, eu saí do hospital no final do ano, era, sei lá, devia ser em março. Aniversário era em março, mais ou menos isso. Daí, ela fez um jantar japonês na casa dela. E a casa dela tem 3 lances de escada, tem 3 andares, e ela fez na piscina. Eu falei, Mari, eu não vou. Pô, não vai dar. Não vai dar, você, né? Você entra num, daí tem mais um, daí ela falou, Dri, vem que a gente vai dar um jeito. Eu chego em frente à casa dela, ela falou, me liga quando estiver saindo de casa. E eu morava perto. Falei, tô saindo. Chego lá, gente, tem uns 15 japoneses. E eram vestidos, porque era aniversário, estavam todos uns 15 japoneses, fazendo samurai. Os 15 japoneses, todos maridos, namorados e amigos. Todo mundo te esperando. Tinha umas 30 pessoas assim me esperando. Falei, eu tenho só 2 pernas e 2 braços assim pra carregar, não precisava de tanta gente. Mas que legal, né? Assim, todo mundo queria fazer acontecer. Exatamente, então... Independente das barreiras, né? Exatamente, tipo, uma amiga minha foi batizada o filho dela, falou, Adriana, batizado meu filho, você veio na igreja. Falei, mas a igreja tem, Adriana, se tivesse, vai ter gente lá pra te ajudar. Então teve muito isso das pessoas. E assim, eu não deixar de ir, porque assim, é aquela coisa, a pessoa convida uma vez, você não vai. Um ano. No ano seguinte ela convida de novo, você não vai. No terceiro ano ela não vai te chamar.
Então teve E muito... naturalmente você deixa de fazer parte. E a amizade é uma troca, né, Adri? Às vezes Exatamente. não é só isso, assim, porque eu tô na cadeira que os amigos não aparecem mais. Você tá indo pros lugares que você ia antes? Exatamente. Cuidando dos seus amigos, você tá cuidando. trocando nessa amizade? Isso que eu Todo falo. mundo quer ser cuidado, mas você tá Você cuidando tá das suas fazendo amizades. exatamente. Né? Porque É uma você troca fica mesmo. na Então, cadeira agora que o mundo também tem que te Exatamente, tudo não bem. tem, isso que eu falo. Então, assim, eu acho que tem muito disso. Tipo, nasceu o filho da minha amiga, eu vou na maternidade. Entendeu? Ela vai me chamar para o aniversário de 1 ano. Uhum. Porque é uma Né? troca, né? É uma Amizade. troca. Porque aquele momento é tão importante pra ela, né? Exatamente. Então, assim, eu tive essa rede de apoio sensacional, mas eu também fiz questão de manter, né? Porque é aquela coisa, vai chamar 1 ano, vai chamar o terceiro não vai chamar. E não é porque a pessoa não gosta de você, Te abandonou. Né? te abandonou. Não, você também não preservou cultivou, aquilo. Exato. Porque as pessoas, no primeiro momento, todo mundo está lá. Uhum. Depois as vidas vão acontecendo, Naturalmente. vão Todo naturalmente. mundo tem as suas Todo questões. mundo tem né? suas vidas, casam, separam, têm filhos, mudam de emprego, ficam desempregados. A vida continua, a vida não para por sua causa. Então, se você não manter aquele elo também, preservar aquilo, Bem pontuado mesmo. Sim. vai se romper. Colocação perfeita. Adri, muito obrigada. Imagina, gente, Muito, obrigada, porque, assim, adorei. a gente está muito feliz de te receber aqui hoje por tudo, pelo que significa, né, assim, a tua confiança, a tua amizade, esses anos todos, o que significou quando você chegou 001 e o que é até hoje, e você compartilhar tudo isso com a gente. Que a gente sabe que você gosta mais de bastidor, né? Adoro uma fofoca. Adoro uma fofoca. Foi custoso, pra quem tá ouvindo a gente, foi custoso trazer a Adri Foi pra frente difícil. das câmeras. Não foi uma coisa tranquila, Uma conquista assim, de 13 entendeu? anos quase, né? Foi um trabalho. Mas muito obrigado por Tenho pela exclusividade com a Globo. gentileza de... Foi difícil conseguir esse... Não é? Obrigado, hein, Globo, por liberá-la. Então, Mas assim, né? foi gentil demais. Não, gente, você obrigado vir e vocês. compartilhar com a gente. Não, e assim, eu falo Gratidão, o nosso querido Rafa veio até no tema da gratidão Deus. hoje. A camiseta ó. dele veio de gratidão no dia. E uma coisa que eu queria falar, gente, parabéns pra vocês. Quero que vocês fizeram, fazem. A diferença que vocês fazem na vida da gente e assim, ver o que vocês construíram. Cara, vocês são sensacionais. Imagina, Adri. A gente Não. que agradece muito também. É a Porque construção de todo hoje mundo, é muito né? mais fácil, Construção né? de Olhar muita acreditando e gente. falar, nossa, é uma referência, não sei o que lá. Mas é isso, a gente fala da época que não tinha nada. Então, Não eram tinha 2 nem salas. espaço. Eram 2 salas, 2 treinadores, 2 clientes, 2 proprietários. É. Então, acho que você acreditar e você ter essa vibe nossa e trocar e sempre ser da forma que você fez uma diferença muito, muito grande para o que a gente é hoje, né? A gente viu que dava pra fazer um trabalho sério, que dava para ter uma metodologia, ter essa parte científica, tudo, mas dava para ser leve. Para Sim, ser um ambiente tranquilo, bom, gente. para ter uma brincadeira, para falar besteira, O para ambiente, rir. você sente aqui, Isso se não sente muda bem. o fato do trabalho Não, ser ser sério. de forma séria, exato. Trabalho é sério. Obrigado por Obrigada a acreditar vocês. lá atrás Ai, quando, né, a gente também tinha dúvidas, né? Então, Não, obrigado a fez vocês toda a de diferença. dividirem, né, Fê? Você conseguiu ir trazer e dividir isso. E foi essa construção de todo mundo. E hoje é esse gigante. E que continuamos maravilhoso. aqui, olha só. Assim, né? E Você vê que continuamos coisa? aqui. Aqui. E continuamos aqui. Nath já sabe amarrar sapato? Não, claro que não. Não E aprendeu, assim a ela gente que amarra a casa continua. dela. Tá. Ah, então só pra Cai saber. ainda várias vezes. né? Você continua entrando pela janela? Às vezes agora eu aprendi a Aprendeu? saltar. aham. Ah, legal. Eu consigo Na agora verdade, entrar. ele só tá ficando mais velho com mais medo, né? Porque juízo mesmo continua sem. Continua assim, continua entrando Dá uma pela piorada janela. um pouco. Né, Sim, a gente vai, né? A idade a gente vai perdendo um pouco, né? O filtro, né? É, exatamente, pelo menos, É tão né? bom, né? É Adriana? tão- Que se A idade é envelhecer, tão se a boa, gente né, não puder ficar cara? sem filtro. Nossa, a maturidade Você é tão boa. espera uma vida Você inteira pra você poder realmente falar o que você pensa, Pensa. e querem te E limitar fazer nisso? o que você quer. Ah, pelo amor de Deus, não vejo E graça fazer- nenhuma. Não, pelo amor de Deus. Então, mas fico feliz do Fê continuar andando pela janela, a Nath não sabe amarrar o Não, sapato. a essência é a mesma. Isso que importa. Gente, obrigado por tudo. Obrigada Obrigado, de coração, Adri. viu? Obrigado mesmo. Bom, ficamos com mais esse episódio, né? Um episódio incrível, hein, Natália? Da 001. Te falei, é o mês das mulheres, não Mês das adianta, mulheres. não tem Eu jeito. acho ótimo, vocês são Da incríveis, mulher. né? Né, Rafa? As mulheres são seres incríveis mesmo. E a gente é feliz por ter várias Várias delas
trabalhando achando aqui, que- fazendo parte aqui, gerenciando aqui, enfim. Somos cercados por mulheres incríveis. Não é? Estamos aqui com duas. Olha só que é isso, hein, Ah. Felipe? E com essa frase terminamos Não, o não, Acredcast de não, hoje. sabendo esse tipo tudo, né? No mês das mulheres, né? E trazendo a cliente 001. Pra você que não conhece ainda, né? O Acredcast, nosso canal no YouTube. E venha conhecer o Acreditando, vale a pena. Faz a propaganda aí, vai, Dri. A piscadinha dela com covinha, ninguém resiste, Chama, gente. Dri, chama, faz um... Foca nessa piscadinha com covinha aqui, por prestando. favor, Vem prestando. Rafa. Ah, que linda. Você que tá na dúvida, Vem conhecer. dá um pulo. Dá um pulo aqui. Se você não pula, dá uma rodadinha. Dinha, traz bem, roda até aqui. Roda Roda até até aqui. aqui. Esperamos Roda por até aqui. você. Muito bom. Obrigada.